pescado, né? Tem espécies que tem menos, mas o laticínio comparado ao frigorífico e juntamente com mel, né, já é um pouco menos pontos críticos de controle. A gente tem, então, aí uma sigla em inglês, né, HACCP, Hard Analysis Critical Control Points, que seria, isso é uma sigla em inglês, vocês podem ver também, seria o HACCP. Qual que seria a referência do APPCC? Seria a portaria número 46, né, de 98, e o RISPOA, né, duas legislações aí que regem o APPCC, que é muito importante, que bem falado em qualquer lugar que você for de empresa, você tem que saber fazer esse APPCC e saber controlar planilhas, é o que eles mais exigem, e em concurso também saber como é que faz isso aí. Então a gente vai os benefícios desse sistema, né? A gente tem que conferir um caráter preventivo, então aqui, ó, isso aqui é o ideal, né? Prever, para isso que serve o APPCC, um caráter preventivo antes que ocorra a contaminação. Você vai orientar com os treinamentos também que vai ocorrer, porque a gente tem que criar uma equipe multidisciplinar para que ocorra esse APPCC. Você vai colocar um sistema, você vai ter que sistematizar documentos, né, e documentar os pontos críticos que eu falei para vocês, né, que seria, você tem que ver os pontos críticos de controle e controlar eles. Garantir a produção de alimentos seguros, seria inocuidade do alimento, e oferecer essas oportunidades para não ocorrer prejuízo na empresa, porque se você não tem controle, você tem contaminação e prejuízo na empresa. Então, você vai abrir a porta, com a PPCC, abre a porta da empresa para não haver contaminação e ela conquistar mais mercados, né? Então, esse campo de aplicação aí, como eu falei para vocês, é na portaria 46, né? E o RISPOA, que vai aplicar o APPCC, né, que manda aplicar o APPCC. As condições gerais dele, então, seria, você tem que fazer a implantação desse APPCC, ter uma sensibilidade ao que tem que fazer, que não adianta só você querer fazer, mas você tem que envolver todos os colaboradores e principalmente o dono da empresa, o gestor da empresa. O comprometimento da empresa em fazer esse APPCC, tá? Você tem que envolver todo mundo para acontecer, porque senão não acontece, não vai para frente o APPCC. Fazer a capacitação desses funcionários, desses colaboradores, e executar com responsabilidade, né? Esse APPCC é muito sério, então, controle de perigos, né? Como eu falei para vocês, no início eu falei dos perigos, alguém lembra dos 3 principais tipos de perigo que tem uma empresa de alimento? Físico, químico e microbiológico. Isso, então vai controlar esses perigos, né? Por esses pontos críticos de controle, que você vai controlar não acontecer algum tipo desses perigos aí. Então, o que seria uma definição aí desse APPCC? Seria a prevenção, né? A eliminação ou redução dos perigos, lembrando sempre perigos, né? Dos perigos. Então, seria o principal, como eu falo para vocês, prevenção, né? A gente tem que sempre trabalhar com prevenção. Ou a eliminação e redução desses perigos em toda a etapa da cadeia produtiva. Então, você vai fazer essa eliminação para não acontecer uma contaminação. Algumas definições que a gente tem que saber, né? A gente tem que saber o que é isso aí. Perigo, a gente já sabe o que é um perigo. Então, um perigo físico, um químico, um microbiológico.
que vai acontecer em uma empresa, né? A gente já falou isso. Então, o perigo é aquilo que pode acontecer, né? O risco o perigo, vamos dizer assim, qual que é a diferença, já pode perguntar qual que é a diferença de risco e perigo. Perigo seria, vamos dizer assim, uma coisa que é definida, né? Tem um perigo bacteriano, que vai acontecer aquilo, né? O risco já, qual o risco que seria de acontecer aquilo, né? Eu tenho a bactéria lá, né? Eu sei, né? É o fato, que é o perigo. Mas o risco de acontecer aquela bactéria, né? A gente tem que definir isso. Qual que é o risco? Né? Seria aqui, no caso, o risco, que eu até coloquei uma balancinha aqui, ó. A gente tem um menor risco, a gente vai ocorrer uma maior inocuidade desse alimento, né? E a gente tem que analisar esse risco. O que eu tenho que de análise para fazer? Quais são os meus riscos, né? Que tipo de risco que pode ocorrer dentro dessa empresa? Então, eu tenho que fazer toda essa análise de risco dentro da minha empresa, né? De contaminação, tanto ela nos 3 parâmetros aí de perigos, né? Então, tem que fazer essa análise de risco. Esse risco é alto, é baixo, é desprezível, né? Então, tem que colocar isso. Não, esse risco aqui é desprezível. Esse aqui é médio, esse aqui é alto, esse risco de acontecer é alto. Então, vocês têm que colocar isso aí bem definido. A gente pode colocar um exemplo do leite. O risco do leite vir sujo, né? Um risco alto, né? Então, Professor, oi. então cada ponto crítico de controle, eu tenho que classificar ele de acordo com o risco dele. Isso. Se ele é alto, se ele é baixo ou desprezível. Isso aí. E é isso? Era. Beleza. Então, a gente tem que saber esses tipos. Só lembrando, pelo risco A mesmo aqui, que a gente tem um programa de autocontrole que vai, nada mais que isso que eu estou falando, um programa que vai ser desenvolvido, né, que vai entrar as vertentes aí de BPF e PPHO, né. Por que eu falo as vertentes? Porque esses programas, todos que a gente está falando, BPF, PHO, PSO, são pré-requisitos. Se você não tiver eles funcionando, né, você não consegue implantar o APPCC. Eu quero implantar o primeiro APPCC. Não, você não consegue. Você vai ter que implantar os outros requisitos, o BPF, o PHO, o PSO, tudo isso que a gente está vendo aí para trás, para depois aplicar o APPCC. Porque eles são esses procedimentos aí descritos, vai ser tudo feito antes para depois ocorrer o PCC. Porque a PCC, o foco dele seria assegurar, né, prever a inocuidade. Você vai assegurar essa inocuidade, vai prever acontecer algum perigo, né, monitorar, verificar e implantar, né, tudo isso aí. Certo? Para depois acontecer o quê? Acontecer a rastreabilidade, né, desse alimento. Se eu vou prever alguma coisa, ou eu vejo, contaminou, eu consigo barrar ali o meu perigo, né? Que pode acontecer por exemplo, perigo, aconteceu, fato, matou alguém, por exemplo, né? Isso aí, eu tenho que evitar isso aí. Então, a gente tem aí essas definições, né? Como analista, já falei, o ponto de controle seria aquele ponto, o ponto de cada fluxograma, por exemplo, eu tenho um ponto de controle
lá na recepção, certo? Seria receber, é um ponto de controle. Receber o leite ou receber a carcaça, né, do frigorífico. Tem outro ponto que é lá na pasteurização, na filtração, né? Seria pontos. Cada ponto de fluxograma é um ponto de controle, certo? Certo? Então, todo esse fluxograma seria um ponto de controle. Só que você tem que ficar sempre atento para não correr algum ponto crítico de controle, que é o próximo, né? Você tem que fixar isso na cabeça de vocês. O ponto de controle é aquele todo o ponto de fluxograma. Por isso que é importante aprender fluxograma, né? Desde a recepção até a matéria-prima feita é o ponto de controle. O ponto crítico de controle é aquele que a gente vai definir como controlar ele. Não, esse realmente ele tem um ponto crítico de controle que, se eu não controlar, vai ter um perigo, o risco vai ser alto, vai acontecer esse perigo. Deu para entender? Por exemplo, no laticínio, eu tenho a recepção, beleza, aí vai ser a filtração. A filtração é um ponto de controle, mas ele se torna um ponto crítico de controle. Por quê? A gente vai ver mais isso. Só para vocês entenderem um exemplo aqui, que é um PCC. Sempre falo para vocês lá desde de TPOA, isso aqui, ó, é um PCC, né, que é a filtragem, um PCC. Por que vocês acham que a filtragem é um PCC? Porque ele vai remover as partículas, né, de sujidades, pode comprometer a inocuidade do leite. Eu vou explicar isso mais para frente, mas é exatamente isso. Só para vocês entenderem o ponto crítico de controle. Que aqui é a definição, o que seria PCC, ponto crítico de controle. Mas seria assim, por que eu considero a filtração um ponto crítico de controle? Existe algum outro processo que vai tirar a sujidade do leite, além da filtração ou microfiltração, que seja ela, tá? Não importa. Então, não existe outra coisa que eu possa barrar isso. Então, se passar daquilo ali, eu estou enrolado. Vamos dizer assim. Se na microfiltração ou na bactocentrifugação, que ajuda também, tudo engloba filtração, né? Tudo que engloba a filtração, né? É um PCC, é um ponto crítico de controle. Porque eu preciso fazer uma planilha controlando, por exemplo. Preciso fazer uma planilha de controle de integridade do meu filtro. Porque se ele rasgar, ele vai passar sujeira. E lá para frente não vai ter mais nada que para evitar esse perigo. Perigo o quê? Qual que é o tipo de perigo que eu estou querendo evitar? Perigo físico, né? É o físico. Então, por isso que ele é considerado um ponto crítico de controle. Por isso que eu falei, cada ponto é um de controle, mas nem todos vão ser um ponto crítico de controle. Porque tem como eu salvar o produto lá no final, alguns outros pontos de controle. Não, aqui dá para, né, fazer alguma coisa. Mas o ponto crítico, se passou daquilo, um pouco difícil depois você conseguir controlar. A gente vai abordar mais isso aí depois. Alguma dúvida? Então, limite crítico. O que seria um limite crítico? Você fixar um limite crítico de alguma temperatura, né, algum procedimento que você quer fixar. Seria... eu vou fixar aqui... eu sei que a temperatura da pasteurização é de 72 a 75, certo? 72 a 75. Eu sei que é isso, é parâmetro da legislação. Mas eu quero... qual que é o meu limite crítico aí? 75, né?
75. 72. Em 72, exatamente. Então, eu fixo um limite crítico, né? Vou fixar o meu limite crítico na pasteurização é 72. Então, eu sei que eu não posso baixar disso, certo? Então, esse seria o limite crítico. A gente tem que ficar atento. Ah, esse aqui é um limite crítico, né? Qual que é o limite crítico da pasteurização? Qual que é o limite crítico da recebimento do leite, né? Da temperatura. Então, a gente tem que fixar isso aí também. O desvio, né? O desvio seria o que é um desvio aqui no programa de autocontrole, no APPCC. Tudo aquilo que saiu desse limite crítico, né? Desviou, está abaixo da legislação, está acima, né? Então a gente vai ter, o nome disso é desvio. Medida preventiva seria você fazer uma medida para você prever alguma contaminação. Só um minuto aqui, rapidinho. Estão vendo aí? De novo? Sim, estão vendo. Tá. Então, a gente parou aqui na medida preventiva. E a gente tem a monitorização, né? E a verificação. A monitorização eu vou fazer, eu sou um monitor, que é monitorar. A monitorização seria, vamos dizer assim, diária. Aí você vai lá, monitora a temperatura, monitora a higiene, né? Está monitorando. Eu sou monitor, né? Então, a monitorização seria uma coisa frequente, todo dia, né? Vamos dizer assim, prática. Tá? A monitorização seria uma coisa prática. Você vai lá e verifica a temperatura. Você vai anotar na planilha a temperatura. Você vai lá, verifica a... Desculpa, verifica não. Monitora. Tá? Você vai lá, monitora a inspeção pré-operacional. Tá ok. Inspeção pré-operacional, ok. Tá? Então, você vai estar na mão na massa ali na monitorização. A verificação seria você verificar se a monitorização foi correta. Certo? Por exemplo, vou verificar a temperatura da câmara fria. O que eu faço? Eu vou verificar. Vou fazer uma verificação. Eu vou na planilha de monitorização, vou na planilha e olho. Hoje deu 10 graus, a máxima, a mínima deu 5, a atual deu tanto. Vou na planilha primeiro, para depois eu ir lá checar. Pego a planilha e checo. Realmente, está dando essa temperatura aqui. Isso é uma verificação. Você vai em cima da monitorização. Mesma coisa faço com a inspeção, por exemplo, pré-operacional. Lá na planilha de monitorização está ok. A inspeção do caminhão. Eu quero verificar isso. Eu vou lá, olho na planilha. Está escrito ok. Então, eu vou lá no caminhão e olho realmente se está ok esse caminhão. Então, estou verificando. Vamos dizer assim, ela está acima
da monitorização. Normalmente, quem verifica o controle de qualidade é o responsável técnico, né? Ele tem esse respaldo para verificação. E quem verifica o responsável técnico é o mapa, por exemplo. Ele vai verificar não só o responsável técnico, mas vai verificar o laticínio inteiro, né? Que seria um processo de verificação. Ô, professor, essa verificação vai ser tipo um reteste, no caso. Exatamente. Que seria unindo planilhas com prática, né? Você não vai ter o ato de, por exemplo, você não vai ter o ato de medir a temperatura, mas você vai verificar, né? Você não vai ter o ato de medir e colocar na planilha, por exemplo. Você tem o ato de verificar. Você vai lá medir, mas você vai só verificar se realmente aquilo ocorreu. Professor, Oi. voltando um pouquinho aqui no desvio, desvio limite crítico, né? O teste de peroxidase e aquele teste lá de temperatura pode ser um indicativo de desvio desse limite crítico, no caso da temperatura, fosfatase e peroxidase? Sim, não considerar, ele é considerado um desvio, certo? Pode ser considerado um desvio do limite crítico, desde que tenha relacionado com números de temperatura. Por exemplo, você viu lá que não está pasteurizando pela fosfatase e você verificou o limite crítico, que chegou no limite crítico, que está 71, por exemplo. Aí ele entra como limite crítico. O limite crítico seria mais números, né? Relacionado a números. Está abaixo, está acima, né? Mas entra, porque você verifica através da fita de fosfatase e peroxidase. Se não está pasteurizando, você vai olhar o quê? O limite crítico da pasteurização. 71. Opa, aconteceu aí que o limite crítico foi alcançado, vamos dizer assim, né? Abaixou do limite crítico. Foi 71. Entendi. Entendeu? Fluxograma de produção é tudo aquilo que a gente já vem falando aqui, né? Por isso que é importante a gente estudar desde TPOA. Fluxograma, a gente tem que saber para fazer o programa de autocontrole desde o início, né, da recepção até a matéria-prima. Fluxograma de produção é isso, que a gente já estudou bastante já. São os fluxos contínuos de operações. A ação corretiva seria corrigir tudo que tiver errado, né, de não conformidade. Então, deu não conformidade, que tiver errado, você tem que fazer a ação corretiva daquela não conformidade, né? Diagrama operacional seria o diagrama que a empresa, você tem que fazer esse diagrama colocando a explicação do fluxograma. Por exemplo, o fluxograma é contínuo, né? Recepção, embalagem. O diagrama você vai explicar como é feita a embalagem, como é que é feita a recepção, explicando cada passo que acontece lá na sua fábrica quando você recebe, o que é, né, cada explicação daquilo que você colocou no fluxograma. Layout seria onde está cada equipamento. Você vai descrever onde está cada equipamento e falar para que serve também cada equipamento, né? Seria o layout de equipamentos e layout da fábrica, layout de verificação. O plano de APPCC, eu já expliquei para vocês o que é, né? Seria essa parte que a gente falou da definição aí. E organograma da empresa. Você tem que colocar o organograma desde quem é o presidente da empresa, o dono da empresa, quem é o gerente, quem é o responsável técnico, quem é a garantia de qualidade, quem trabalha no gerente industrial, quem trabalha fabricando. Então, você tem que colocar os cargos no organograma. E fazer também essa equipe multidisciplinar que a gente vai ver depois. A gente tem a garantia da qualidade, o controle da qualidade, como eu falei para vocês, a gente tem que saber.
O controle vai estar diário ali, todo dia, anotando as planilhas, verificando, está controlando, ele está todo o tempo ali. Garantia da qualidade vai garantir que isso está sendo feito. Como eu falei, por exemplo, você pode ter alguém no controle de qualidade, mas pode ter alguém garantindo que aquilo pode estar sendo feito, né? Você, por exemplo, você pode ter alguém lá que não seja veterinário, né? Nada impede de ser veterinário, mas pode ter alguém lá e você é veterinário, você vai ser a garantia da qualidade, né? Você vai garantir que aquilo, ou pode ser dois veterinários, um que controla, um da garantia, também nada impede. Vai garantir que aquele controle está sendo feito. Ô, professor, seria tipo, o controle seria o pessoal que faz a monitorização, por exemplo, e a garantia o que faz a verificação. Exatamente. Falando de empresa, né? Exatamente. O lote seria o lote de um número, né, de coleção, que é a definição correta, é um número de coleção, né, o lote. Coleção por quê? Você vai ter várias peças de produtos, de carne, leite, derivados, e você vai usar para rastreabilidade. Então, número de coleção para verificar a rastreabilidade. Cada produto vai ser gerado um lote, para você depois fazer a rastreabilidade daquele produto, daquela coleção, daquela matéria-prima, daquele produto acabado, né? Então, a gente sempre tem que trabalhar com lote também. Limite de segurança. O que é um limite de segurança? Ele é bem parecido com o limite crítico, mas, por exemplo, vou dar novamente o exemplo da pasteurização. Eu sei que o meu limite crítico é 72, certo? Da pasteurização. 72 e 75. 75 é o limite crítico para mais e 72 para menos. Então, eu tenho que trabalhar com limite de segurança. Se eu sei que se 71 já está fora, né, da legislação, não estou cumprindo a legislação 71, então o prudente seria o quê? Eu colocar um limite de segurança. Eu sei que é de 71 a 72 a 75, então eu vou colocar aqui no meu PCC, o meu limite de segurança vai ser de 73 a 74. Por quê? Eu não trabalho com as pontas de risco do limite, né? E eu vou estar muito arriscado se eu trabalhar minha temperatura com 72, 75. Então, eu dou uma encurtada nessa temperatura, crio um limite de segurança, é o nome, limite de segurança. Se eu baixar para 72, eu tenho que ter um alerta, uma ação corretiva para voltar, porque é muito mais fácil eu conseguir voltar. Se eu trabalhar aí meu limite de segurança com 72, eu estou trabalhando em cima do meu limite crítico. Se baixar 1, já estou fora da legislação. Então, o limite de segurança é para respeitar exatamente isso. Não acontecer o limite crítico e não acontecer eu sair da legislação e a contaminação vir. Ô, professor, eu utilizando no meu programa de autocontrole esse limite inferior aí, esse limite de segurança, na verdade, de 73, por exemplo, né? Do meu pasteurizador, a minha sirene, que é acionada automaticamente, ela continua no 72? Você pode regular. Você pode regular para 73. Quem dá o limite de segurança é a empresa. Se você quer que o pasteurizador apita em 73, aí você tem que justificar no seu APPCC. Por quê? Porque o fiscal for lá, ele vê apitando, ele vai em cima de você. Você, não, peraí, olha aqui, vem que ler aqui, ó. A sirene é acionada dentro do limite de segurança. Qual que é o limite de segurança? 73, 74. Ah, beleza, perfeito. Maravilha. Entendeu? Você tem que deixar bem descrito isso aí para você não levar a multa também. Aí desce um óculos na hora também, né? Ah? Aí desce um óculos na hora também, né? É. Aí você tem que deixar bem descrito isso aí. Aí a severidade, né? O que seria a severidade?
A severidade seria... Alguma dúvida aqui na parte desses anteriores? Não? A severidade é um pouco parecida com a probabilidade. Vou explicar a probabilidade primeiro. Probabilidade é aquilo que pode acontecer, né? Provável acontecer, né? Um risco ali que pode acontecer, um provável que pode acontecer. A severidade seria algo que pode acontecer, só que, vamos dizer assim, colocando parâmetros da saúde. Vamos dizer assim, a severidade é alta, vai causar alto risco à saúde, né? A severidade está relacionado à saúde dos humanos, seria a severidade de uma salmonela é alta, né? Vai trazer um risco grande para a saúde aí desse consumidor. Então, está relacionado ao dano que ele vai causar, a severidade está relacionada ao dano que vai causar na saúde do consumidor. Se ela é alta, se ela é baixa, se ela é média, então ela está relacionada a isso aí. Certo? Dúvida aí nesses dois? Probabilidade seria aquele ato de acontecer aquilo, né? A probabilidade, tantos por cento. Também pode ser alta, né, baixa ou média, né? Alguma dúvida aí? E a gente tem a árvore decisória. Depois eu vou explicar isso, mas a árvore decisória, você vai identificar o PCC. Através de uma árvore decisória, o nome da decisão, né? Você vai identificar o seu ponto crítico de controle. Não é assim, eu decido se aqui é um ponto crítico. Não, é através da árvore decisória, que vai decidir o que é um ponto crítico ou não. Aqui é só um exemplo para vocês entenderem tudo que eu estou falando. A gente tem... eu tenho a exposição, né? Eu preciso atravessar a rua com várias carretas passando, né? Aí você tem que pensar aí, o perigo é a carreta, né? Que seria a contaminação. E o risco seria eu passar ali, né? Vou passar ali é um risco. Qual que seria o meu risco? De passar ali alto, médio, baixo? Né? Eu sei que tem um perigo ali, o perigo é as carretas, né? Qual que seria a probabilidade disso acontecer, né? A severidade vai ser grave, né? Esse efeito é grave, a severidade é grave, posso morrer, né? Eu posso ficar de cadeira de roda, que é o risco que eu vou correr, né? Que seria. Então, mais ou menos, aí para vocês entenderem. O pessoal sempre faz um mapa, né, professor? Coloca uma corzinha, né, de cada região, né? Ah, sim. Uhum. Então, a gente tem que... Vermelho, verde, azul. O que é, né? O que é mais de risco, o que não é. Isso é importante. Porque se eu, por exemplo, vou me jogar lá no chão, tem uma exposição, o risco de eu ser, né, a probabilidade ali vai ser quase 100%, né, se eu estou me jogando lá no chão. Então, vocês têm que, só para vocês entenderem, a gente não pode, a gente tem que saber, né, qual que é o risco, qual que é a probabilidade, qual que é o perigo, para não correr contaminação. Ô, professor, voltando naquela árvore decisória, é a gente que faz também? A árvore Não, decisória? a IN 49, a IN 46, a portaria 46 que rege isso aí, ela que manda para você fazer. Depois eu vou mostrar certinho para vocês aqui. Já tem um modelo pela portaria 46. E o mapa dá isso aí para vocês. Certo? Aí isso aqui é bonito, ó. Isso aqui cai em prova direto.
A gente tem no autocontrole, no programa dentro do autocontrole, do APCC em específico, né? O APCC ele tem 7 princípios básicos, tá? Então vai ter 7 princípios básicos que a gente tem que seguir esses 7 princípios básicos. Primeiro princípio, né? A gente está vendo aí, ó. A identificação do perigo. Segundo princípio, identificação. Então, primeiro identifica o perigo, né? Identificação do perigo. Depois, identificação do ponto crítico. Eu vou identificar o ponto crítico. Estabelecimento do limite crítico, que é o terceiro. Por isso que a gente tem que saber algumas definições. Estabelecimento do limite crítico. A monitorização, monitoramento, que é o quarto. Tem que ter ações corretivas. Procedimentos de verificação, que é o sexto. E o sétimo, registros de resultados. 7 princípios básicos, tá fácil. Depois vocês vão ver que tá um pouquinho mais difícil aí. Mas isso aqui, gente, são os princípios básicos, toda prova de concurso, ou se você for uma seleção de emprego, qualquer coisa que for fazer, for dono de empresa, você tem que obedecer esses 7 princípios básicos para implantar o APPCC. Então, você vai ter que identificar perigo, identificar o ponto crítico, estabelecer um limite crítico, monitorar, fazer, por isso que eu falo, ação corretiva, sempre ter ação corretiva, fazer o procedimento de verificação, que ó, tá vendo que isso aqui vem primeiro, depois a verificação, fazer esse procedimento de verificação, e registro do resultado. Você tem que registrar tudo o que aconteceu. Foi bom o resultado? Aconteceu isso. Contaminou alguma coisa? Registra tudo. Tudo que acontecer, registra. Para a gente chegar, ter controle desse PCC. Eu tenho que ter controle, do ponto crítico de controle. Para mim não ter Lembra que o APPCC ele é preventivo, principal, preventivo. Depois que ele vem corrigir alguma coisa se acontecer. Mas o principal é preventivo. Ah, tá, professor. Então, aquelas ações corretivas poderiam dar lugar às outras ações, né? Preditiva, preventiva, etc. Não entendi. Então, lá naquele quinto tópico lá de ações corretivas, ela pode, subentende que tem as outras também, né? Preventiva e preditiva, aqui no tópico 5. Princípio 5. Ah, sim, sim, sim. Sim. Eu colocando a seta aqui, coisa que o senhor vai ver onde tá a seta. Uhum, a gente tem que sempre trabalhar, mas não só pensando em equipamentos, né, mas em outras coisas também. Certo? Alguma dúvida aí? Então, a gente tem a sequência, além desses princípios básicos, a gente tem a sequência lógica das etapas, né? A gente vai ter, além dos princípios básicos, a gente vai ter a sequência lógica. Então, a gente tem essa sequência lógica também, certo? Alguma dúvida aí? Então, vamos falar dessa primeira aqui para a gente encerrar. A primeira sequência lógica seria a formação de equipe, que é a equipe multidisciplinar. Então, a gente tem que formar uma equipe multidisciplinar, que seria de vários setores, para você formar essa equipe que vai reger o APPCC para você, né? Que vai tocar o APPCC, são essa equipe. Aí você vai ter que colocar gerente de qualidade, garantia de qualidade, gerente de produção, o gerente geral, né, o laboratório. Então, você vai pegar gente de cada setor aí para formar a sua equipe. Então, a primeira coisa seria dessa sequência lógica, né, das etapas, seria a formação da equipe, certo? Depois disso, alguma dúvida aí na formação de equipe?
Vou fazer assim, vou parar a informação de equipe, e depois eu gravo um vídeo para vocês até um determinado ponto, e na próxima aula a gente continua. Pode ser? Pode. Pode ser, professor. Beleza. Beleza, então. Qualquer coisa, nós estamos aí. Até mais, então. Até mais, professor. Boa semana para vocês aí.